Você já se sentiu despreparado demais, tímido demais, ou até indigno demais para cumprir um chamado de Deus? E se eu te dissesse que um dos maiores líderes da igreja primitiva, o braço direito do apóstolo Paulo, também teve que vencer o medo, a insegurança e o preconceito, mesmo sendo chamado por Deus? A história de Timóteo não é apenas mais uma entre tantas nas Escrituras. Ela é a história de um jovem improvável, com uma origem dividida entre duas culturas, criado apenas por mulheres de fé, que foi levantado por Deus para ser coluna e fundamento da Igreja de Cristo em tempos difíceis. Você conhece o Paulo, o grande apóstolo das nações, mas você conhece o discípulo que ele escolheu para continuar sua missão, mesmo sob ameaças de morte e perseguição? Timóteo não era um pregador eloquente, não era um guerreiro. Ele era tímido, jovem e com muitas limitações. E mesmo assim, Paulo o chamou de meu verdadeiro filho na fé e lhe confiou igrejas inteiras. Neste vídeo, você vai descobrir os detalhes ocultos da vida de Timóteo. Como ele foi moldado por mulheres de fé. Por que sua circuncisão foi uma decisão polêmica. Como ele enfrentou as pressões do ministério com coragem silenciosa. E por que Paulo o chamou nos seus últimos momentos de vida. Se você está passando por um tempo de medo, insegurança, dúvidas sobre seu propósito ou chamado, fique até o final, porque a história de Timóteo pode ser exatamente a palavra que Deus quer usar para reacender a chama em seu coração. Aproveita agora e já deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas. Comenta aqui embaixo. Qual versículo das cartas de Paulo mais fala com você? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias bíblicas profundas. Agora sim, vamos mergulhar juntos na jornada de fé, temor e ousadia de um jovem que, mesmo em silêncio, mudou o rumo da igreja primitiva. Quem era Timóteo antes de conhecer Paulo? Antes de ser o fiel companheiro de Paulo? Antes de pregar em Éfeso ou liderar comunidades cristãs? Timóteo era apenas um jovem morando na pequena cidade de Listra, uma região marcada pelo paganismo e pelas tensões culturais entre judeus e gentios. Mas por trás de sua juventude e simplicidade, havia uma formação espiritual poderosa. Timóteo nasceu de um casamento misto. Seu pai era grego, um gentio não convertido, e sua mãe, Eunice, era judia convertida ao cristianismo. Essa diferença religiosa não era apenas uma questão familiar. Ela definia a identidade de Timóteo em uma sociedade profundamente dividida entre puros e ímpios. A Bíblia nos mostra que Eunice e sua mãe, Loide, foram as grandes responsáveis por sua formação espiritual. 2 Timóteo 1:5. Essas duas mulheres são as primeiras grandes influências da fé de Timóteo. Elas lhe ensinaram as Escrituras desde a infância. Um exemplo vivo de que mães e avós têm um papel fundamental na construção espiritual dos filhos. Quantas vezes subestimamos o poder da influência silenciosa da família? Timóteo foi preparado não em palácios ou escolas rabínicas, mas na sala da casa, ouvindo histórias de fé, aprendendo a orar, lendo os salmos com a avó e a mãe. Hoje, muitos se sentem despreparados por não terem uma formação formal. Mas a história de Timóteo nos lembra que a fé genuína passada de geração em geração é mais poderosa que qualquer diploma teológico. Timóteo também cresceu em uma zona de tensão espiritual. Listra era conhecida pela idolatria. Lá, Paulo e Barnabé foram confundidos com deuses e quase adorados após curar um paralítico. Atos 14. Logo depois, Paulo foi apedrejado até quase morrer. E Timóteo estava lá. Ele viu tudo, ouviu os gritos, sentiu o medo.
E também presenciou a ousadia de Paulo. Foi nesse cenário turbulento que a semente do chamado de Timóteo começou a germinar. Muitos estudiosos acreditam que foi justamente nesse episódio em Listra que Timóteo se converteu ou fortaleceu sua fé. O jovem tímido viu um homem que preferiu ser apedrejado a negar o evangelho. Isso marcou profundamente sua vida. Por que Paulo escolheu Timóteo? A Bíblia é clara ao dizer que Paulo não escolhia seus companheiros de missão de maneira aleatória. Ele era exigente, estratégico e criterioso. Então, o que havia em Timóteo que o fez chamar a atenção do maior missionário da história da igreja? A reputação de Timóteo. Quando Paulo retorna a Listra, em sua segunda viagem missionária, Atos 16, 1-3, ele não reencontra apenas o jovem curioso que o havia visto pregar anos antes. Agora, Timóteo já tinha reputação sólida entre os cristãos de Listra e Icônio. Dele davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Atos 16, 2. A palavra usada aqui, bom testemunho, no grego é martureó, a mesma raiz de onde vem mártir. Isso indica alguém que vive com tanta autenticidade que sua vida se torna um testemunho visível da fé. Isso é poderoso. Timóteo não era apenas um jovem legal da igreja local. Ele era confiável, exemplar e maduro, mesmo sendo jovem. A reputação precede o chamado. Muitos querem ministérios públicos antes de demonstrarem fidelidade nos bastidores. Mas Paulo só escolheu Timóteo porque ele já era conhecido pela sua integridade. Paulo viu em Timóteo o que muitos ignorariam. Imagine a cena. Paulo, com décadas de experiência, já enfrentando perseguições, prisões e debates teológicos intensos, decide levar consigo um jovem mestiço, tímido e de origem não puramente judaica. Aos olhos humanos, isso seria imprudente. Mas Paulo via com os olhos do Espírito. Ele enxergava potencial, não apenas aparência. Timóteo reunia características valiosas: humildade, disposição para aprender, espírito obediente, firmeza na fé mesmo em meio à perseguição. E mais, Paulo não precisava de um companheiro famoso. Ele precisava de alguém ensinável. Deus usa pessoas que estão disponíveis, ensináveis e fiéis no pouco. O mundo escolhe baseando-se em aparência. Deus e seus servos escolhem com base em caráter. Há ainda um detalhe que revela a profundidade do compromisso de Timóteo. Paulo o circuncidou antes da viagem missionária. Não porque a lei exigisse isso para a salvação, Paulo combateu isso fortemente, mas por estratégia, para que Timóteo pudesse pregar entre os judeus sem ser rejeitado. Atos 16, 3. Isso mostra que Timóteo estava disposto a abrir mão do conforto pessoal pelo avanço do Evangelho. Ele aceitou uma prática dolorosa e simbólica para não ser um obstáculo à fé de outros. Isso é raro. Quantos de nós hoje estariam dispostos a sacrificar algo legítimo por amor às almas? As primeiras missões de Timóteo com Paulo e os desafios iniciais. Depois de ser escolhido por Paulo, Timóteo não ganhou um título pomposo nem uma plataforma de destaque. Ele foi direto para o campo de batalha espiritual, enfrentando perseguições, falsos mestres e o peso da responsabilidade. Tudo isso enquanto ainda era jovem. A jornada missionária não era uma caravana confortável. Envolvia longas caminhadas, hostilidade cultural, perigos naturais e oposição religiosa. E agora, Timóteo faz parte dessa realidade. Atos 17, 14 e 15 nos mostra uma cena decisiva. Então, os irmãos enviaram imediatamente Paulo para ir até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Eles ficaram em Bereia, enquanto Paulo seguia para Atenas. Isso indica confiança crescente de Paulo em Timóteo. Ele já não era apenas um aprendiz, mas alguém capaz de sustentar uma comunidade cristã, mesmo sem a presença do apóstolo.
Durante essas viagens, Timóteo não apenas observava, ele aprendia diretamente com Paulo, ouvindo suas pregações, vendo como ele lidava com conflitos e participando do ensino nas igrejas. É provável que Timóteo tenha ajudado a redigir cartas, organizado igrejas e cuidado de novos convertidos. Ele foi sendo forjado no calor da batalha. É nesse contexto que ele começa a entender o peso do chamado. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta. 2 Timóteo 4:2. Timóteo era jovem, talvez com menos de 25 anos. Isso foi um obstáculo. Em 1 Timóteo 4:12, Paulo diz: "Ninguém despreze a tua mocidade." Isso indica que ele estava sendo subestimado por sua idade. Além disso, sua personalidade era tímida. Ele sofria com estômago fraco, provavelmente por ansiedade. 1 Timóteo 5:23. Não era alguém extrovertido ou naturalmente carismático. Era um servo reservado, mas fiel. Isso nos ensina uma grande lição. Deus não usa apenas os ousados, Ele usa os disponíveis. Com o tempo, Paulo passou a enviar Timóteo para tarefas cada vez mais complexas. Enviado a Tessalônica para fortalecer os irmãos, 1 Tessalonicenses 3:1-2. Ajudou a resolver tensões em Corinto, uma das igrejas mais problemáticas. Foi intermediário de Paulo em várias cartas importantes. Essas experiências forjaram em Timóteo um caráter firme, resistente e maduro. Paulo o chamava de meu cooperador, meu amado filho, homem de Deus e verdadeiro no Senhor. Esses títulos não vinham por bajulação, mas por experiência comprovada em campo. Timóteo na frente das igrejas. Uma responsabilidade maior que o tamanho dele. Imagine receber a missão de liderar uma das igrejas mais importantes do primeiro século. E você ainda é jovem, inseguro, enfrentando heresias, divisões e uma sociedade hostil. Esse foi o desafio de Timóteo ao ser designado para pastorear a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das mais influentes da Ásia Menor, religiosamente complexa, economicamente próspera e moralmente decadente. Lá estava o grande templo da deusa Ártemis, um centro de idolatria e prostituição religiosa. Éfeso não era um lugar fácil para se pregar a verdade. E agora, Paulo coloca Timóteo no centro dessa batalha espiritual, como líder da comunidade cristã. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem doutrina diferente. 1 Timóteo 1:3. Timóteo está sendo chamado para corrigir doutrinas erradas, confrontar líderes rebeldes, ensinar a sã doutrina e preservar a fé da igreja. Isso é enorme para alguém da sua idade e perfil. A igreja de Éfeso enfrentava falsos mestres ensinando genealogias e mitos, 1 Timóteo 1:4. Pessoas que queriam ser mestres sem ter preparo. Líderes que misturavam o evangelho com leis judaicas. Disputas internas que ameaçavam a unidade do corpo. Timóteo foi instruído a agir com firmeza. Combate o bom combate da fé, 1 Timóteo 6:12. Mas ao mesmo tempo com amor e equilíbrio. Com mansidão, corrija os que resistem. 2 Timóteo 2:25. Paulo ensinava que o servo do Senhor não pode ser agressivo, mas também não pode ser omisso. Timóteo também foi instruído a treinar outros homens fiéis para o ministério. E o que de mim ouviste, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar também a outros. 2 Timóteo 2:2. Isso revela que sua liderança não era centralizadora. Ele deveria formar discípulos e garantir a continuidade da fé. Ele não liderava para ser adorado, mas para multiplicar o reino. Timóteo nas cartas pastorais, conselhos de um pai espiritual. Agora entramos no coração da relação entre Paulo e Timóteo.
O que temos em mãos são duas cartas profundamente pessoais, práticas e espiritualmente poderosas. As epístolas de 1 e 2 Timóteo. Elas revelam o cuidado de um verdadeiro pai na fé. Paulo, já preso e próximo do fim da vida, escreve a Timóteo com a alma aberta. A segunda carta é especialmente tocante, pois foi escrita pouco antes do martírio de Paulo em Roma. Ele sabia que seu tempo estava acabando. E antes de partir, queria deixar instruções finais ao seu filho na fé, que agora precisava caminhar com as próprias pernas. Estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. 2 TM 4:6. Essas palavras não são apenas doutrina, são testamento espiritual, direcionadas à única pessoa que Paulo confiava para continuar a obra. As cartas pastorais abordam temas fundamentais, como escolher e preparar presbíteros e diáconos, 1 TM 3, como tratar os mais velhos, os jovens, as viúvas, os mestres da lei, como enfrentar heresias, fofocas e disputas doutrinárias. A importância da sã doutrina como base para a igreja persiste em ler, exortar e ensinar. 4:13. Timóteo é orientado a nunca parar de crescer, estudar, ensinar e mais. Paulo o desafia a ser o exemplo mesmo sendo jovem. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. 4:12. A liderança pode ser solitária. Paulo sabia disso. Por isso, em meio às instruções técnicas, ele escreve com profundo afeto. Recordo-me das tuas lágrimas, desejando muito ver-te. Dos TM 1:4. Desperta o dom de Deus que há em ti. Dos TM 1:6. Timóteo estava sofrendo pressão, talvez medo, talvez cansaço. E Paulo o lembra que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Paulo age aqui como um verdadeiro pai, dando não só conselhos, mas também força emocional e espiritual. Enviando Timóteo, Paulo reforça que a caminhada cristã exige resistência. Sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Tim 2:3. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. De Agostinho 4:2. Ele prepara Timóteo para o que viria. Tempos difíceis, apostasia, falsos mestres e perseguição. Mas o motiva a não desistir, a continuar correndo a corrida da fé. Pois, como Paulo mesmo diz, há uma coroa reservada aos que amam a vinda do Senhor. A tradição da morte de Timóteo, o último ato de um servo fiel. A Bíblia encerra a trajetória de Timóteo sem detalhar seu fim. Porém, registros da tradição cristã primitiva e escritos dos pais da igreja revelam pistas poderosas sobre como Timóteo morreu e o impacto final da sua vida. Segundo Eusébio de Cesareia, considerado o pai da história da igreja, Timóteo continuou servindo como bispo em Éfeso por muitos anos, mesmo após a morte de Paulo. Por volta do ano 97 d.C., já idoso, Timóteo tentou impedir uma procissão pagã em honra da deusa Diana, Ártemis, divindade cultuada há séculos na cidade de Éfeso. Essa festividade envolvia rituais imorais, idolatria e violência. Timóteo corajosamente enfrentou a multidão e denunciou a idolatria, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Ele foi espancado brutalmente pela multidão pagã e morreu 2 dias depois, como mártir da fé cristã. Embora não tenha deixado escritos próprios, Timóteo vive nas cartas de Paulo, em cada versículo que menciona seu nome, em cada conselho deixado para os líderes da igreja. Mais do que isso, ele vive no modelo de discipulado fiel, humilde e constante. Seu exemplo ensina que não é necessário ser o mais eloquente, mas sim obediente e disposto. Que jovens também podem carregar peso espiritual e transformar comunidades inteiras. Que a verdadeira grandeza não está na fama, mas na fidelidade até o fim.
Se esse vídeo falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, quero ser fiel como Timóteo. Vamos criar uma corrente de fé e compromisso nos comentários. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir esta história e inscreva-se no canal para mais conteúdos que edificam sua alma. E lembre-se, você pode ser comum aos olhos do mundo, mas extraordinário aos olhos de Deus.